Neste vídeo vamos estudar um sistema linear 3x3, ou seja, aquele formado por três incógnitas e três equações. Nós vamos utilizar uma solução algébrica e a solução específica deste vídeo é chamada de método do escalonamento. Para melhor compreender o processo, vamos fazer a resolução a partir de uma situação concreta, ou seja, a partir de um problema. Suponha que os pesos das moedas do euro utilizadas na União Europeia sejam os apresentados na tabela abaixo. Moeda de 10 centavos pesa 3 gramas, 20 centavos, 5 gramas, 50 centavos, 9 gramas. 100 moedas de centavos de euro foram colocadas em uma balança cujo peso está indicado na imagem que segue ao lado. Ou seja, pegou-se 100 moedas misturadas de 10, de 20 e de 50, colocou-se em uma balança e o peso de todas essas moedas, dessas 100 moedas, foi 600 gramas. E o valor delas é 2.800 centavos. Ou seja, as 100 moedas valem 2.800 centavos. A partir desses dados, a gente tem que descobrir quantas moedas de cada valor estavam na balança. Então, temos três informações muito importantes nesse problema que a gente precisa destacar. Primeira informação importante, quantidade de moeda. Temos 100 moedas. Segunda informação importante, o peso das 100 moedas, 600 gramas. E terceira informação importante, o valor das 100 moedas, 2.800 centavos. Então, o primeiro passo é nós definirmos quem serão as nossas incógnitas, ou seja, quem é representado pela letra X, quem vai ser representado pela letra Y e quem será representado pela letra Z. Para nós sabermos quem serão as nossas incógnitas, nós precisamos partir da pergunta do problema. E a pergunta é: quantas moedas de cada valor estavam na balança? Portanto, as nossas incógnitas são as quantidades de moedas de cada valor. Então, o que a gente pode fazer? Vamos chamar de X a quantidade da moeda de um determinado valor, de Y a outra e de Z a outra, sempre pensando na quantidade de moedas. Então, vamos lá. X vamos considerar que é a quantidade de moedas de 10 centavos. Y, quantidade de moedas de 20 centavos. E Z, quantidade de moedas de 50 centavos. Então, já definimos quem são as nossas incógnitas, X, Y e Z. Próximo passo, montar as equações a partir dos dados do nosso problema. Então, vejamos. Temos três informações e, assim, teremos três equações. Quais são as informações que já falamos? Primeiro, a quantidade de moeda, depois o peso das moedas, que é 600 gramas, e depois o valor das moedas, que é 2.800. Então, a partir de cada informação, a número 1, a número 2 e a número 3, nós temos condições de montar as nossas equações. Lembrando que X, Y e Z refere-se à quantidade de moeda de cada tipo. Então, se eu fizer X mais Y mais Z, eu estou somando a quantidade de moedas de 10 com a quantidade de moedas de 20 com a quantidade de moedas de 50. O total tem que ser 100, porque é a quantidade total de moedas. Portanto, assim, nós montamos a primeira equação. X mais Y mais Z é igual a 100 moedas. Segunda formação importante, o peso das moedas corresponde a 600 gramas. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tiver 4 moedas de 10, como eu faço para calcular o peso? Eu faço 4 vezes 3, porque 3 é o peso de cada moeda. Se eu tiver 5 moedas de 10, como eu faço para calcular o peso? 5 vezes 3. Se eu tiver 11 moedas, 11 vezes 3, ou seja, a quantidade de moeda vezes 3, que é o peso, ou 3 vezes a quantidade. Mas a quantidade de moedas de 10 está representada pela letra X. Portanto, o peso das moedas de 10, para eu obter o peso, eu devo fazer
3 vezes x, ou seja, 3, que é o peso de cada moeda, vezes x, que é a quantidade de moedas, que pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10, pode ser 11, etc. Mesmo raciocínio para as moedas de 20 centavos. O peso é 5. Então, se eu tiver duas moedas, é 5 vezes 2. Se eu tiver 7 moedas, é 5 vezes 7. Mas quantas moedas eu tenho? Y. Então, o peso das moedas de 20 é 5 vezes Y. Finalmente, as moedas de 50, elas pesam 9 cada uma. Portanto, e a quantidade é Z. Então, eu quero saber o peso das moedas de 50, eu devo fazer 9, que é o peso de uma, vezes Z, que é o total, a quantidade total de moedas. Bom, então assim eu representei o peso de cada moeda, mas eu sei que o peso total é 600. Então, se eu fizer 3x mais 5y mais 9z, isso aqui deve dar o peso total. E assim eu obtive a segunda equação, 3x mais 5y mais 9z igual a 600. Finalmente, vamos para a terceira equação, que é a equação do valor. Como eu faço para saber o valor das moedas de 10 centavos? Eu devo pegar a quantidade de moedas e multiplicar por 10. Como é que eu faço para saber o valor das moedas de 20? Eu pego a quantidade de moedas de 20 e multiplico por 20. Mesma coisa, 50. Quantidade de moedas 50 vezes 50. Então, o valor das moedas de 10 é 10 vezes a quantidade, que é x. O valor das moedas de 20, 20 vezes a quantidade. E de 50, 50 vezes a quantidade, que é z. Se eu somar o valor das de 10 mais o valor das de 20 mais o valor das de 50, o total tem que dar 2.800, que é o total, o valor total das moedas. E assim eu obtenho a terceira equação, 10x mais 20y igual a 50. Desculpa, 10x mais 20y mais 50z igual a 2.800. Desta forma, a gente, juntando as três equações, nós temos um sistema de equações. Então, aqui nós temos o sistema de três equações e com três incógnitas, x, y e z. Bom, então temos uma situação concreta. A partir desta situação concreta, nós obtivemos três equações. Juntando as três equações, temos um sistema de equações. O próximo passo é resolver o sistema de equações pelo método do escalonamento. Primeiro passo, então, é representar os coeficientes por meio de uma matriz. Então, a gente vai perceber que o processo de resolução do sistema, o que importa, na verdade, são os coeficientes, os números que estão na frente das letras. E as letras são todas iguais. Então, as letras não importam. Para limpar o nosso sistema, nós vamos trabalhar apenas com os coeficientes e os resultados. Então, vamos montar uma matriz com os coeficientes e os resultados. Então, ó, 1, 1, 1, 100. De onde vieram esses 3, 1? Aqui eu tenho 1. Na verdade, eu não tenho nada aqui, né? Lá não aparece nada. Vamos voltar aqui. Ah, não era para aparecer, né? Esse 1, existindo ou não existindo, ele não faz diferença. Eu posso colocar 1 aqui ou não colocar. Porque 1x é a mesma coisa que x. Então, eu posso colocar 1 ou não colocar 1. Se eu tivesse x mais y mais z, seria 1, 1, 1. Tá? Então, vamos lá. Então, esse 1, 1, 1 é o x, 1x mais 1y mais 1z, que é igual a 100. Então, onde veio esse 3? É o 3 coeficiente do x, o 5 coeficiente do y e o 9 coeficiente do z. O 10 o coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de z, e o 2.800 é o resultado. Temos aqui uma matriz formada a partir dos coeficientes e dos resultados. Próximo passo. Obter equações equivalentes para zerar a parte de baixo da escada. Que escada é essa? Nós sempre fazemos aqui, ó, um desenho que se parece com uma escada no sistema. Pego embaixo do primeiro elemento, eu formo a escada, depois eu desço no segundo elemento e vou fazendo assim
na medida que a matriz vai aumentando. Aqui ela terminou aqui. Tá? Então, essa escada, os valores embaixo dessa escada devem ficar zero. Mas eu não posso simplesmente apagar o número que está aí e colocar zero. Não faz sentido. Eu preciso, na verdade, obter equações equivalentes de tal forma que a segunda equação equivalente tenha zero como coeficiente de x. E a terceira equação equivalente tenha zero como coeficiente de x e como coeficiente de y. Ou seja, esses três elementos aqui devem ficar iguais a zero. Um momento só para eu consertar aqui. Vamos agora zerar o primeiro elemento da segunda linha. Ou seja, onde tenho 3, eu quero que apareça um zero. Então, lembre-se, não é só apagar o 3 e colocar o zero. Eu tenho que obter uma equação equivalente a essa equação da terceira linha, que é 3x mais 5y mais 9z igual a 600, de tal forma que o coeficiente do x seja zero. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós temos que multiplicar a primeira linha por algum número e somar com a segunda, de tal forma que esse primeiro elemento fique zero. Perceba que se eu somar a primeira linha com a segunda linha, o resultado é 4, não é zero. Porque 1 mais 3 dá 4. Então, que número que eu preciso ter aqui no lugar desse 1 para somar com 3 e dar zero? Concorda que é o número menos 3, porque menos 3 somado com mais 3 dá zero. Mas eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu multiplico a linha toda por menos 3. Multiplicando a linha toda, estou multiplicando uma equação toda por menos 3, obtendo uma equação equivalente. E aí eu somo com a segunda. Então, eu multiplico a primeira linha por menos 3 e somo com a segunda linha. Multiplico quem? Multiplico todos os elementos. O primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e o resultado. Todos devem ser multiplicados por menos 3 e somado com a segunda linha. Então, vejamos. Por que eu já coloquei aqui esse resultado? Vamos lá. A primeira linha eu multiplico, mas eu copio ela como ela está. A multiplicação vai ficar apenas no meu pensamento. A última linha, eu não estou mexendo com ela, então eu copiei. Então, na verdade, eu copiei a primeira linha e copiei a segunda linha. O que vai ser modificado é a segunda linha. É a segunda que está em questão. Então, olha só. 1 vezes menos 3 é menos 3. Vou marcar aqui para a gente não esquecer. 1 vezes menos 3 é menos 3. 1 vezes menos 3 é menos 3. 100 vezes menos 3, menos 300. Agora, essa linha aqui, multiplicada, eu somo com a segunda. Então, olha só, menos 3 com 3 dá zero. Por isso eu coloquei o zero aqui. Menos 3 somado com 5 dá 2. Por isso tem esse 2 aqui. Menos 3 com 9 dá 6. Menos 300 com 600. Menos 300 com 600. Dá 300. Pronto. Então, a gente já tem a segunda linha com o zero nessa posição. Vamos para o próximo passo, que é obter um zero nessa posição aqui. Na primeira coluna e na última linha. Então, é zerar o primeiro elemento da terceira linha, que é o 10. Tem que ficar zero. Esse é o procedimento. Pensa assim. Se eu somar 1 com 10, não vai dar zero. Então, que número que eu preciso ter aqui para somar com esse 10 para dar zero? Tinha que ter menos 10, mas eu não tenho 1. Então, o que eu faço? Eu multiplico a linha, a primeira linha toda,
por menos 10. Perceba que eu estou mexendo com a primeira linha. Por que com a primeira linha? Porque o 10 pertence à primeira coluna. No caso anterior, também mexi com a primeira linha, porque o número que estava aqui, que era o 3, também pertencia à primeira coluna. Então, estou trabalhando na primeira coluna, mexo com a primeira linha. Então, vamos voltar aqui. Qual o número que eu devo ter aqui para somar com 10 e dar zero? Eu tenho que ter um menos 10. Então, eu multiplico a primeira linha toda por menos 10. Toda. Não é só o primeiro elemento. Então, se eu multiplicar a linha toda, aqui, ó, 1 vezes menos 10 vai dar menos 10. Aqui vai dar menos 10. Menos 10 e aqui menos 1000. E agora, esse menos 10, menos 10, menos 10, eu vou somando com os elementos da terceira linha e vou colocar o resultado lá embaixo. Perceba que eu não mexo agora nessa aqui, não mexo nessa, mas vou mexer na terceira. Então, eu copiei a primeira linha, do jeito que estava em cima, copiei a segunda linha, do jeito que estava em cima, e a terceira linha é o resultado da adição da primeira linha multiplicada com a terceira linha. Vamos lá, então. Multipliquei por menos 10, tenho menos 10, menos 10, menos 1000. Então, menos 10 mais 10, zero. Aqui. Menos 10 com 20, 10. Menos 10 com 50, 40. E aqui, menos 1000 com 2.800, tá? 1.800. Pronto. Consegui zero na primeira coluna, segunda linha e primeira coluna, terceira linha. A gente deve seguir esta ordem, certo? Se você não fizer isso, vai ter problema. Depois, a gente vai tentar fazer com que esse 10 se transforme em zero. Aí alguém já deve estar pensando assim, isso é muito fácil. Só pegar a primeira linha e multiplicar por menos 10, daí eu vou ter um menos 10 aqui, menos 10 com mais 10, zero. Só que se eu fizer multiplicar a primeira linha por menos 10, eu vou ter menos 10 aqui, aqui, aqui e aqui. E quando eu tiver um menos 10 aqui, e somar esse menos 10 com zero, vai aparecer menos 10 mais zero dá menos 10. Vai aparecer um menos 10 aqui. E vai sumir o zero e vai aparecer um menos 10. Eu não quero que suma o zero, eu quero que permaneça o zero, porque eu preciso encher isso aqui de zero. Então eu não posso mexer com a primeira linha. Se eu mexer com a primeira linha, o zero aparece, o zero some e aparece um outro valor aqui. Então o que eu tenho que fazer? Nesse caso, como já tem um zero aqui e um zero aqui, eu preciso mexer com a segunda linha. Então, a dica é o seguinte, se eu vou trabalhar agora com a segunda coluna, eu vou mexer com a segunda linha. Isso vai facilitar bastante a gente. Então, aqui eu tenho 2 e aqui tenho 10. Se eu somar 2 com 10, não vai dar zero. Que número que eu preciso ter aqui para somar com 10 e dar zero? Eu tenho que ter um menos 10. Mas eu tenho 2. Então, qual o número vezes 2 que dá menos 10? É esta a pergunta que eu tenho que me fazer. E a resposta é... Desculpa, a resposta é menos 5. Olha, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, mas eu tenho que multiplicar a linha toda. Então, 0 vezes menos 5 dá 0. 2 vezes menos 5, menos 10. 6 vezes menos 5, menos 30. 300 vezes menos 5, menos 1.500. Agora, esse menos 10, eu vou somar com esse 10. Esse menos 30, vou somar com esse 40. Esse menos 1.500, vou somar com 1.800. Perceba que vou mexer na terceira linha. A primeira e a segunda eu não mexo. Então, olha só. Aqui, não mexi. E vamos lá. 0 mais 0, deu 0. Menos 10 com 10, 0. Menos 30 com 10. Desculpa, falei errado. Menos 30 com 40, 10. Menos 1.500 com 1.800, 300. E, enfim, terminei o meu escalonamento. O escalonamento está feito.
Então, escalonar significa transformar esta matriz, deixá-la, os valores abaixo dessa diagonal, todos iguais a zero. Então, os valores abaixo desta diagonal, todos devem ficar iguais a zero. Quando você conseguir isso, você escalonou o sistema. Pronto. A matriz está escalonada. O próximo passo é retornar ao sistema, utilizando no novo sistema os coeficientes da matriz escalonada. Ou seja, a primeira coluna é a coluna do x, a segunda coluna, a coluna do y, a terceira coluna, a coluna do z. Agora basta eu colocar as letras em seus lugares corretos. Então, 1 é o quê? É um x. Esse 1 é um y, esse 1 é um z. Esse 2 é 2 o quê? É 2y. Esse 6 é 6y. E esse 10 é 10z, porque está na coluna do z. Então, o nosso novo sistema ficou 1x, 1y, 1z. 0x, porque aqui tem 0. 2y, 6z. Estou olhando aqui, escrevendo aqui. 0x, olha aqui. 0y e 10z. Pronto, temos aqui o nosso novo sistema escalonado. Qual a vantagem dele? Vou escrever aqui de forma mais simples. Por que isso aqui? É a mesma coisa. 0 vezes x não dá nada, então não coloco nada. 0x, 0y não é nada, então não coloco nada. Olha o que aconteceu. Eu tenho que... Aqui tem um erro, aqui faltou o número 10. 10z igual a 300. Então, eu posso resolver essa equação. 10z igual a 300. Mas antes disso, vamos lembrar que este sistema é equivalente ao sistema original. O que significa um sistema equivalente? Dois sistemas são equivalentes quando os valores de x, y e z dos dois sistemas são iguais. Duas equações são equivalentes quando os valores das letras, das incógnitas, são iguais. Então, por esse procedimento de escalonamento, nós obtivemos um sistema equivalente ao primeiro. Mas esse sistema novo tem uma grande vantagem. E a gente consegue resolver, porque a última linha eu tenho uma equação com apenas uma letra. Antes não, eu tinha uma equação aqui com 3 letras. Não dá para resolver isso. Aqui mesma coisa e aqui mesma coisa. Aqui não, eu tenho uma equação com uma letra. Isso dá para resolver. Então, nós vamos agora resolver esta equação e calcular o valor de z. 10z igual a 300, então z igual a 300 dividido por 10, z igual a 30. Descobrimos o valor do z. Já sabemos o valor do z. Então, a terceira linha está resolvida. Agora, o que a gente faz? A gente pega esse valor do z da terceira linha e substitui na segunda linha. Olha só, a gente vai olhar a segunda linha. Esquece a primeira, esquece a última e olha só a segunda linha. Por que a segunda linha? Porque ela tem 2 letras. A primeira linha tem 3 letras, não tem solução por enquanto, mas a segunda linha tem 2 letras, sendo que uma das letras eu sei o resultado, que é o 30. Então eu substituo e resolvo a equação. 2y mais 6 vezes 30 igual a 300. 6 vezes 30, 180. 2y igual a 300 menos 180. 2y igual a 120. Y igual a 120 dividido por 2. Y igual a 60. Acabamos de descobrir o valor da segunda letra do y. Então, olha só, nós já sabemos o valor de 2 letras. Podemos ir para a primeira linha. Ela tem 3 letras, mas 2 delas nós sabemos o resultado. Portanto, nem preciso mais olhar para a primeira, para a segunda, nem para a terceira. Vou direto para a primeira, substituindo os valores de x e de y. Então, x mais y mais z é igual a 100. Mas o y vale 60. E o z vale 30. Esse vermelho aqui foi erro de diagramação. Então, x é igual a 100 menos 60 menos 30, que isso dá 10. Descobrimos o valor de x. Descobrimos o valor de y, descobrimos o valor de z. Sistema resolvido. Portanto, a solução do nosso sistema é 10
60 e 30, ou seja, o x vale 10, o y vale 60 e o z vale 30. Mas o que são essas letras? O que elas representam? Elas representam as quantidades de moedas de 10, 20 e 50 centavos. Porque qual é a pergunta do problema? Quantas moedas de cada valor estavam na balança? E a resposta? A balança continha 10 moedas de 10 centavos, 60 moedas de 20 centavos e 30 moedas de 50 centavos. Dessa forma, o nosso problema está resolvido. Então, resolvemos o problema e aprendemos a resolver um sistema 3x3 pelo método do escalonamento. Poderia ser também um sistema 5x5, 4x4, não importa. O mesmo procedimento que nós utilizamos para um sistema 3x3, a gente poderia estar ter resolvido para um sistema 4x4. Utilizando esse procedimento de escalonamento, você vai resolver outros sistemas. E é isso aí.